Então, assim, Pedro, em quanto tempo seria legal assim a pessoa fazer isso? Ou ele vai observar a planta começou a regredir? A planta é o nosso maior indicador, mas eu posso fazer a cada 2, 3 anos, não é algo que eu preciso fazer todo ano. Para eu monitorar, principalmente para eu ver se o meu manejo estava igual a Silvana falou, se eu estou conseguindo aprofundar a raiz, melhorar o subsolo, porque às vezes a análise química engana. Eu estou fazendo análise, ele dá legal lá, a hora que eu abro não tem raiz, não tem nada, então eu preciso fazer. E o pior, às vezes você faz a análise está ótima e a planta está péssima. Aí você vai ver que pode ser alguma tem coisa... algum problema. Bom você inspecionar a raiz, porque às vezes tá bom você tá com algum problema de podridão, lençol freático que você achou que não subia, tá molhando. Então é sempre bom fazer na época seca e na época úmida, né? Que é importante. Então aqui, mais ou menos, como é que eu sei que o solo é mais profundo, eu vou abrir mais ou menos 60 centímetros. Então a ferramenta, a maior parte das ferramentas é 20 centímetros, eu uso ela mesmo para medir. 20, 40, dá para baixar um pouquinho. E o cavador? Aqui só pra gente fazer o exercício tá bom. Eu abri no enxadão aqui porque para ficar mais fácil para todo mundo ver, mas eu podia fazer na cavadora só. Para visualizar fica melhor. Isso. E você já vê raiz, até quantos centímetros tem raiz? Tentei chegar perto da máquina. Aqui já dá pra ver muita coisa. Pessoal, vamos chegar aqui. Eu sento aqui do lado aqui. Que lado que eu sento que não dá sombra também? Antes do almoço, todo mundo prato. Depois eles dormem. Acha que é aquela galinha lá que ficou sem ovo? 51 da entrada. É da hora que. Cadê a cavadora? Essa é a cavadora pra mim? Que é trincheira. Pode deixar. 51 é cachaça. O importante é a trincheira sempre estar reta, né? Por isso que eu peguei a cavadora para arrumar. Enxadão é difícil Aí fazer. eu ponho lá na chocadeira. Outra galinha. Eu estava pra trás dessa raça aí. Fofo, né? Interessante. É esse indicador. Louco, então do Eu vi gigante. Porque você usa a trincheira como um todo. Aqui eu vejo solo, aqui eu vejo raiz. Se eu olhar, dá pra ver. Mas olha o tanto de raiz que eu tenho aqui. E ela é bem bacana. Onde tem raiz é escuro, onde não tem. Tem uma raizinha. Mas ele tá pegando umas coisas, tá nos 20 tá indo bem, mas nos 40 já começou. É porque ele revolveu, tá começando o trabalho, né? E pode ser que passou do 20 e tá com algum problema aqui, né? Pode ser que tá, o alumínio tá alto ainda. E aí... Silvana, vem cá pessoal um pouquinho pra vocês verem aqui. Tá falando de galinha aqui. Pra não perder o Gente, é a aula aqui do professor Pedro. Aproveitem! professor Pedro. Um minuto, deixa eu dar cuidado aqui. Quanto que eu faço? Vocês pensam que o Pedro é pouco? Pessoal, então isso aqui o ideal é a gente fazer antes do revolvimento. É uma análise de diagnóstico. Toda área que a gente vai abrir é interessante fazer essa análise de trincheira. Porque eu consigo ver, tem muita noção da parte física e biológica do solo. A parte química é a análise de solo que vai falar para mim, importantíssimo. A gente sempre maneja o solo pensando nos 3 parâmetros, químico, físico e biológico. Mas para eu ver físico e biológico é trincheira, tá? Aí a gente pode estimar. Então a primeira coisa que eu faço é, eu vou abrir uma trincheira 60 centímetros a 1 metro de profundidade. Eu posso abrir só na cavadora, no espaço que minha mão e um canivete entram aqui para eu fazer as análises. A gente abriu no enxadão só para ficar fácil de todo mundo ver. E são dois lados da trincheira que eu olho. Primeiro é um lado que eu deixo reto, que eu vou fazer a avaliação física, e o outro é o lado do jeito que abriu, igual esse lado aqui, que aí eu consigo ver raiz, eu consigo ver mais coisas, né? Então o que é a primeira coisa que eu olho? É cor. Então eu tenho que determinar onde está escuro. Se eu olhar aqui a mudança, a gente vê que nesses primeiros 10 centímetros aqui é mais escuro que embaixo, não é? Então a gente já marca aqui. Aqui é o ambiente onde eu tenho a mineralização da matéria orgânica. Então tá o capim aqui. Eu peguei próximo à moita de braquiária meio de propósito para a gente ver raiz. Mas isso tem que ser aleatório, tá?
Então eu sei que essa camada onde eu tenho palha é a camada que está mineralizando e aqui é a camada de incorporação da matéria orgânica. O que é um indicativo de manejo biológico bom? Eu aumentar cada vez mais a camada de incorporação, então ela tem que vir para cá com os anos de manejo. O agricultor, ele é agricultor de solo, a gente alimenta o solo e aí a planta extrai do solo que a gente quer. Então é o conceito de produção de ambiente produtivo. Eu vou tornar esse ambiente aqui, vai produzir o que eu quiser. Se eu quiser trocar uva e botar pitaia, vai produzir bem também. Então eu tenho de nutrir o solo, dar patamar para ele. Então a primeira análise que eu faço, se tem palha, eu tenho de olhar a palha de uma certa forma. A palha ela tem de ter coisa grande e conforme eu vou agitando, eu tenho de ver, ó, tá saindo um pozinho. Então é porque está decompondo, o micro-organismo está indo. E eu tenho de ter palha de todo tamanho. Primeira análise que eu faço. O pozinho, o que vai acontecer? Ele vai começar a mineralizar, o micro-organismo vai quebrando e ele vai afundando. Então se eu tiver palha, só ter coisa grande, algum problema eu tenho. Está faltando atividade biológica. E aí eu analisei aqui a cor. Se eu olhar aqui, ó, onde está mais colorido, eu consigo ver mais resto vegetal, mais raiz. Então onde tem mais vida. E eu vou olhando a profundidade. Então, será que eu tenho outra troca de cor? Eu já perdi o canivete. Opa, tá aqui. Canivete é bom aquele. Esse aqui é de enxertar uva, mas que tem o pininho, que aí você espeta aqui, fica mais fácil. Mas se eu olhar aqui, eu tô vendo outra troca de cor. Eu tenho uma cor aqui, né? Nos primeiros 10 centímetros. E se eu olhar na profundidade, o que eu vejo? Uma cor só. Uma cor só. Então, por que nesse caso está uma cor só? Porque já foi gradeado. Então eu homogeneizei o solo. Isso aqui é o que? Essa primeira camada é o trabalho de adubação verde que vem sendo feito, que está reconstruindo. Talvez esse solo eu teria uma mudança de cor mais ou menos aqui. Que seria mais escuro, e aqui o laranjão, que é típico do solo aqui de Jundiaí, né? Essa cor assim. Você tem a tendência na profundidade, porque eu notei isso, porque eles cavaram 1 metro. Uhum. Então, lá embaixo, né, João? Lá embaixo a terra fica cada vez mais clara, né? Cada vez mais avermelhada. Isso, que ela vai chegar. Então, os solos nossos aqui tem uma profundidade de 1 metro, 1,5 metro, até mais, né? Tá. E o que quer dizer essa questão, você falou já, a questão da homogeneização, por causa da gradiação. Uhum. Essa tonalidade mais escura que é lá de baixo, é só por conta da gradiação? É porque quando eu gradeio, eu revolvi, está entrando oxigênio. Tá. O oxigênio acelera a atividade microbiana e eu queimo toda a matéria orgânica que eu tenho. Entendi. Então ele gastou tudo que estava aqui ao longo do tempo e voltou para a cor do solo. Quando a gente estuda a cor do solo, assim, para classificar o solo, eu sempre olho a subsuperfície, porque é a cor natural, do mineral, tudo, né? Então o que eu quero é tingir ele de preto e marrom. Pedro, só para o comentário. Ele chegou aqui e estava o solo aí, uma camada preta, normal. Ele esquecesse o que está embaixo e começasse a trabalhar por cima, sem revolver, o que aconteceria? Então eu quero chegar assim, o porquê revolver? Exatamente, por que revolver? Essa é a pergunta. Por que desmanchar uma coisa que já está pronta? Mas só que um solo adequado, né? Ele já tem todo o jeito que ele tem que ser para a planta. Só que muitas vezes você vai instalar um pomar numa área que você já degradou o solo. Tipo um braquiária. A braquiária causa erosão laminar, né? Passou máquina, já desestruturou o solo. Então quando você fala solo, ele já é a perfeição para qualquer planta. Só que muitas vezes a gente vai ter que refazer uma característica boa do solo, que tem que ter espaço poroso, que muitas vezes não tem, porque tem compactação subsuperficial por causa de máquinas, por exemplo, ou por causa de pastagens, ou por causa de erosão. Aí você vai ter que tender a formar um solo como era na natureza, revolvendo para dar oxigênio, para incorporar os nutrientes, corrigir a acidez do solo, para ficar adequado à planta, muitas vezes exótica, que eu vou plantar ali. Então se eu tivesse uma condição com o solo maravilhoso,
Eu não preciso fazer nada. Chegar e plantar. Você tá entendendo? Mas é que a maioria dos casos não é esse solo mais. Por isso que eu tenho que refazer o solo que era numa floresta. Mas muitas vezes não é aquilo que tá. E ele vai manter, por exemplo, se eu começo qual que é o meu objetivo? Aumentar a profundidade do solo marrom e preto. Uhum. Da mesma forma que eu estou colocando adubação, cobertura, tal, ele está se transformando num solo orgânico, né? E ele não tende a ir perdendo essa questão orgânica com a profundidade? Não, porque a gente sempre faz manejo de renovação. Eu sempre estou botando mais matéria orgânica ou ciclando matéria orgânica aqui. Tá. Então eu não posso parar de ter palha, material vegetal em cima. Não esqueça que as plantas que são adubo verde, elas têm raízes muito vigorosas que crescem em profundidade. Uhum. Aí quando você corta, aquelas raízes que crescerem em profundidade vai aumentar o teor de matéria orgânica em profundidade. Aí que é o manejo. Então, mas nós aqui, nós plantamos crotalária. E podia estar um pouco mais descompactado. Então, aqui tem que ser um que afunda, né? Mas assim, você bagunçou tudo. Então, você está pedindo muito para crotalária fazer tudo uma vez no primeiro plantio, entendeu? É manejo. E pôr algumas mais poderosas aqui. Tipo um guanduzão aqui que fica 2 anos aqui. Mas o guanduzão não vai fazer sombra para a uva? Então, por isso que às vezes era antes. Tem que plantar depois. Antes de instalar. Mas aqui no meio ainda dá guandu, nabo forrageiro. Né? O nabo forrageiro é bom porque ele é baixo, né? Mas depois, no começo você está formando. Silvano, depois que você formou, por exemplo, já formou o pé, pode plantar aí. Planta nova igual neném, não gosta de vento. Se tem uma situação ruim, você planta no inverno. Aqui no começo. Não, mas eu falo assim, já tô com o pé formado e tal, aí eu posso... Oi? Eu tô com o pé formado já. Eu posso se o solo estiver ruim, quando ela está produzindo. Você planta. A uva eu quero que ela suba, então eu posso ter algo alto aqui. Mesma coisa do frutífero. A única competição que planta não tolera é por luz. O sol tá aqui, ó. Água, nutriente, a hora que eu manejar o adubo verde, ele devolve. Mas no começo, plantar alto é bom, que funciona como quebra-vento. Sim, mas nós vamos plantar daqui um mês e 10 dias chega a muda de uva. Mas você acha que plantaria guandu junto? Eu não vejo problema. Você tendo espaço para transitar, para fazer o trato. É difícil trabalhar. É difícil trabalhar. O problema do grande problema do adubo verde alto aqui é para você pulverizar as coisas. É, porque depois atrapalha, né? Aqui é horrível. Agora, o que você devia ter feito é ter trabalhado no inverno, quando você não precisa pulverizar. No inverno você pode plantar os mais altos. E vou falar para você, o guandu, você planta ele fica aqui. O guandu só roçando, ele rebrota, ele vai formando talo. Mas daí eu não vou querer que ele fique brotando, porque aí eu já não consigo passar com um tratorzinho aqui, não consigo fazer nada. Você vai manejando, né? Aí você substitui. Se quiser plantar de porte alto, você planta numa linha porte alto, na outra porte baixo. Eu consigo andar do outro lado. Tudo isso antes de instalar o pomar. Está dizendo corte alto, corte baixo, guandu, e uma outra nada forrageira. Nessa linha eu planto guandu, nessa aqui eu planto aveia. Porque uma tem porte baixo, eu consigo transitar ali. E o guandu fica quietão aqui, trabalhando solo e protegendo o vento. O que o pessoal faz no IAC com adubo verde e cobertura morta é isso. Põe numa linha, outra linha não. Aí você trabalha naquela linha. Aí o outro ano, troca. Deixa lá e deixa aqui sem. Isso, boa. Ele vai trocando. Valeu. Obrigado. Pessoal, vamos voltar aqui. Então o que a gente agora vai olhar? Já olhei cor. Primeiro indicativo, é fácil de ver. Outra coisa que eu tenho de olhar é a estrutura. Se eu olhar aqui, ó, ela é mais arredondado e eu vejo mais galeria de raiz do que embaixo. Se eu olhar aqui, olha como quebrou quando eu cortei. Ela quebrou e parece que descolou de forma arredondada. Aqui não, aqui quebrou e ficou liso. Tá faltando raiz. Outra coisa para ver se tem densidade, tem 2 formas de eu ver. A primeira é fazendo a auscultação, né? Médico antigo pegar a barriga nossa e fazer isso aqui para ver barulho, né? Se tem gás, a mesma coisa no solo. Então se eu bater aqui, eu vou fazer batendo com a mão ou com o canivete, faz um barulho, eu vejo como ele muda. Então eu vou fazer com a mão e com o canivete para vocês verem. Silêncio agora, hein? Então, ó. Todo mundo está escutando? Deixa eu passar essa moto aí.
é fofo e vai passando por duro. Vai ficando duro. Então é um sinal o que? Aí agora eu tento identificar onde tá onde eu tenho essa mudança de barulho. Aí um pouquinho pra cima, eu acho. É aí. Aqui eu tenho uma mudança bem drástica. Eu posso falar que eu tenho um degradê aqui, ó. E aqui é bem mais duro. Então significa o quê? Aqui é fofo, que é o que eu quero, se eu bater com o canivete. Olha que interessante. Eu tenho um degradê aqui, o que significa? O solo é mais adensado lá, não significa compactado. Tá? Mas eu tenho uma mudança de adensamento que pode ou não impedir o crescimento radicular e pode ser genético do solo. Igual a gente falou, argissolo, podizólico, acontece só total, eu tenho que trabalhar. Tá? Então eu sei que nesse risco aqui eu tenho uma mudança e aqui eu tenho outra. Então aqui que pode ser? Aqui já está sendo trabalhado. Eu fiz meio de propósito no pé da braquiária, que a braquiária tem um sistema radicular muito agressivo. Então ela trabalha isso aqui. Então eu já tenho outra coisa. E agora eu tenho de olhar sistema radicular. Como eu cortei a ferramenta, às vezes ela espelha, ela me atrapalha. Mas se eu olhar no outro perfil, se quiserem vir para cá, olha como que está o sistema radicular. Da braquiária, né? Braquiária, eu gosto muito da braquiária, para mim é um dos melhores adubos verdes para trabalhar solo e iniciar sistema. Porque ela é muito agressiva, ela fecha rápido. A Rosiziensis, que ela é mais fácil da gente trabalhar. Não, a tua aqui é a Decumbi. Eu falei pra vocês. É Decumbi. Mas ela é boa também. A Rosiziensis é boa porque ela não forma toceira. Então para quem vai roçar, muito melhor. Porque isso aqui forma toceira, você vem com a roçadora, você bate e volta. Porque é duro, né? A Rosiziensis não. E ela é menos agressiva. Então com a roçada e eu botar outra planta, eu consigo competir. Então, se eu for botar outra planta e botar uma densidade de semente alta, eu compito, eu seguro a braquiária. Não que eu vou acabar com ela, mas eu seguro. Aí o pessoal escuta essa conversa pela metade e fala que braquiária é bom. Mas qual braquiária? Certo? Muito, já vi muito colega falando, braquiária é bom. Mas é bom? Aí é a Rosiziensis. O ridículo é forma toceira, né? A gente evita planta intocerante. Ô Pedro, e alguns locais que é turístico e o cara coloca grama, e aí? Grama é... Batatais. Grama é sacanagem, porque a grama naturalmente ela é acostumada para solo mais raso, com alta pressão de passejo. Então normalmente a raiz da grama vem então essa aqui. Então ela não aprofunda tanto. E o manejo da grama você tem que fazer igual o manejo do capim. Você deixa ela crescer muito e depois você roça. Se eu deixar ela sempre no raso, eu vou só compactando. Não, mas ele falou só assim no questão de turismo. No turismo, aí você deixa um pedacinho e você já sabe que lá o manejo é diferente. Porque não é aconselhável, não seria aconselhável. Veja bem, gente, não é... É tudo a questão do objetivo da coisa. Sim. Eu estou montando um vinhedo para ter movimento de turista aqui. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu fiz. O que a gente fez? A gente fez o manejo do solo durante uns 3, às vezes 4 anos. Joguei a raiz da uva para baixo, fiz manejo com adubo verde. Aí depois disso, 3, 4 anos depois, que o sistema radicular da videira já está estabelecido, aí eu joguei grama São Carlos por cima de tudo, só deixando um pedaço assim, 1 metro para uva, para você jogar um adubo ali, ou irrigação e tal. Mas tinha que ter a grama lá pro povo andar, cara. O cara quer na natureza, mas quer andar na grama. É que às vezes não dá tempo. Mas não pode colocar a grama junto. Olha, a gente foi colocar 3, 4 anos depois. Videira, solo já trabalhado, sistema radicular da uva lá para baixo já, tudo ok. Uva a grama São Carlos por cima. Ela é melhor que a esmeralda, ela é pior que ela é muito pouco agressiva, o sistema radicular dela é uma porcaria. A São Carlos é mais interessante. Eu tenho uma espaldeira lá. Mas aqui o que é interessante a gente ver? Olha o perfil de raiz, eu vejo raiz. Eu poderia, por exemplo, olha aqui, ó, tá vendo essa parte arredondada? Isso aqui é uma raiz que passou, uma minhoca que passou, que fica grumoso. Se eu chegar pertinho, eu vejo que ela é mais espelhadinha, mais brilhante, porque é cera de substância corporal de bicho que passa da raiz. A raiz ela tem 2 formas de penetrar. A primeira ela dilui, com a cabecinha da raiz ela dilui e depois ela empurra. Então ela vai deixando isso aqui,
prepara para ela passar. Minhoca é a mesma coisa. Minhoca, imagina uma minhoca passar numa quina, vai espetar ela. Então ela arredonda tudo para ficar fácil de passar. Então aqui eu tenho, pode ser uma raiz, uma minhoca. Olha até onde eu tenho raiz. Tem uma concentração de raiz muito boa aqui, tá? Porque aqui a outra análise que eu posso fazer é pegar um quadriculado e colocar aqui. E aí eu conto, por exemplo, a porcentagem de enraizamento. E eu vou ver, ó, raiz grossa na profundidade, isso é muito importante. Porque se eu vejo só raiz de cabeleira, ela vai estar aqui, a raiz fina de absorção, importantíssimo. Eu tenho de ter ela até aqui embaixo, mas eu preciso ver a raiz lá embaixo também. Porque se a raiz grossa na profunda, ou está compactada ou eu tenho muito alumínio, ou falta comida, ou falta nutriente. Eu preciso ter aprofundamento de raiz grossa, não só cabeleira. Pode ser um impedimento químico. Isso. Da época do alumínio ela não vai. Não desce. Pode estar super fofinho. E olha como que é. Tá vendo a superfície? Olha, é tudo arredondadinho os torrão. Tudo. Olha como que eu vejo. E aí eu vou pegando o torrão, tem raiz nesse torrão. É importante, se eu quebrar ele, olha aqui, ó, eu consigo ver buraco de inseto, ou coisa que eu falei. Então isso é bacana. E o que eu tenho que fazer nisso? Chegar até lá embaixo. Deixa eu ver os torrãozinhos que eu separei aqui. Eu tenho a impressão de que essa parede irregular, ela está mais profunda do que a outra. Tá. Ou é mentira? Aparentemente tá, é porque pode ser que tinha uma planta de labilado, alguma coisa bem aqui. Isso. Exatamente aqui. É. Olha a linha aqui, ó. Então, é isso aí, é o que eu quero. E o que vai acontecer? Essa raiz está secando. Ela vai abrir o buraco aí, adubo, matéria orgânica desce, aí eu faço o trabalho de construção de perfil de solo. Oxigênio. As galerias desce da raiz oxigênio e vai indo. Então, esse pozinho de matéria orgânica que eu falei para vocês, na hora que chover ele drena lá para dentro, levou micro-organismo, levou um monte de coisa. Aumenta a infiltração de água no solo. Vai diminuir até a erosão. Ô Pedro, e a raiz da uva que está plantada em linha, ela chega nessa área? Chega. A uva ela abre ao sistema radicular, né? Se eu der condição para ela chegar, ela chega. Tá? É só atravessar essa parte. Isso. Então o que eu quero, até no começo, você pode plantar uma planta de cobertura bem perto da uva. Lógico que você não deixa cobrir. Depois você vai afastando por causa de competição, tem outras coisas. E lembrar sempre que a agricultura é uma atividade extratora. Eu estou tirando fruto daqui, então eu estou levando o nutriente embora, eu tenho de repor isso de alguma forma. E a poda, né? A poda, se eu não deixar o material você tira aqui... 70... Não, cada uva você tira 80, 90% de madeira. E você está tirando essa madeira para fora. E não pode deixar também, né? Não é bom. Não é bom. Com hoje em dia, com as doenças, não. Antigamente, você até fazia manejo de resto de poda. Depois a gente fala isso, mas hoje, com as doenças que tem, é interessante tirar. Que aí o bom é você compostar bem, porque você fica, principalmente madeira, você tem muita antracnose. A antracnose fica na madeira, né? Não dá, então, não dá. Só você triturar e deixar, é melhor você tirar, leva embora. A compostagem não mata a antracnose. Não, porque tem uma que é madeira, fica ali no meio, não dá. E o que eu faço com isso? Tem que queimar, sinto muito. Queimar como cinza. Mas aí você tem de repor. Eu detesto falar isso, mas guiombo, o guiombo já está fadado à extinção por causa de antracnose. Agora a temoia também. E a madeira por causa de resto de poda. Aqui em Mogi, teve uns bairros, teve um trabalho lá que eles fizeram com uma máquina que moía o resto de poda e deixava no pomar, porque é legal, tem nutriente e tal. Aí moía e deixava. Os bairros que compraram mais máquina, o ano passado, por exemplo, não colheram temoia nenhuma, porque o potencial de inóculo desses fungos aí que dá essa antracnose era muito grande. Porque uns cortava e compostava, você fazia manejo do resto de poda. Agora, você cortar e largar é suicídio. Agora, se tiver numa situação muito bacana, que você tem segurança que não tem doença, aí você pode picar e compostar. Só que, por conta da periculosidade de algumas doenças, a gente está falando em alguns lugares para queimar. Pessoal, só que para ver uma análise agregada, o que eu faço? Esse é da superfície, esse é lá de baixão. Então eu vou comparando os dois. Olha da superfície. Isso é uma foto legal, hein? Tá vendo? Olha como ele é... Quer ver? Põe no som. Ele é todo arredondado e esse é todo quadradão.
E olha como aqui eu tenho muita, a gente chama de atividade biológica diversificada. Que eu tenho raiz, eu tenho os buraquinhos dos insetos. Se olhar onde tem buraco, a cor é diferente, é um marrom mais escurinho aqui. Interessante. E aí o que eu quero fazer? Esse torrão virar esse. Então conforme eu vou quebrando, eu olho isso aqui, ó, vamos observar. Tá vendo que eu quebrei aqui e ficou preso? Era uma raiz que estava segurando ele aqui. Olha ela aqui. Então esse é o poder da raiz. E eu vou olhando isso aqui. Se eu quebrar, ó, esse aqui, o que é o indicador que ele tá legal, tá trabalhando? Raiz. Ó, já tenho a raiz aqui trabalhando ele. Então daqui uns 2, 3 anos ele vai virar um torrão igual esse, lá embaixo. Um pouco mais, isso talvez. É longo prazo? Longo prazo. Longo prazo. Manejo é sempre médio e longo prazo. E aí você vai trabalhando para... Se você está trabalhando no curto prazo, é que alguma coisa você fez errado. Seu manejo ou está precisando de ajuda de manejo. Meu, não é o plantio de uma planta que vai salvar. Ainda mais planta perene, né? Não pode contar com ansiedade, então. Isso. Você pensa na floresta, para ela virar aquilo lá demorou quanto tempo? E ela vai trabalhando, matéria orgânica em cima de matéria orgânica. Para destruir, por exemplo, a Amazônia, se você tirar a floresta, vira deserto rapidinho. Então o que ela levou séculos para formar, você destrói em pouco tempo. Tem uma teoria que diz que a Amazônia ela é areia pura. Ela cresceu em cima de pedra, né? Tem uma teoria que... não, é deserto. Tantos metros para baixo é pedra, né? É pedra e areia. Eu posso ser guaxumba. E aí, só alegria o pessoal aí, a gente fazendo as aulas aqui, né? Aqui em Jundiaí, com a doutora Silvana, vendo como que a gente estabelece aqui um parreiral, todos os conceitos aqui, sistema, solo, que nem aqui, olha, em Y, enlatada. Então, é tudo pra gente dar uma aula legal para vocês e automaticamente no nosso terreno lá, já começar com o pé direito. Então, primeira coisa que a gente vai fazer lá, limpar, tratamento de solo, vamos plantar algumas coisas lá, plantas que trazem nutrientes para o solo. Depois sim, abrir os berços, deixar bem adubado, curtindo lá, para daqui um mês, lá para setembro, a gente começar a pensar no plantio dos porta-enxertos. O sistema a gente vai tentar fazer espaldeira, mas se conseguir madeira, vamos ver latada. Estamos olhando aqui como que funciona o sistema, olha, o passo a passo. Então aqui o pessoal tá com aquela madeira mais resistente, né, uma madeira preparada. A gente viu também a opção do concreto que dá para estar fazendo. Como eu te falei, a gente tem 3 opções, né? Tem o Y, que é o mais indicado, principalmente para variedades como Vitória, outras. Tem a espaldeira, que não tem aqui, e tem o latada, que é igual o sistema ali aéreo que eles estão fazendo. Então dá para a gente ter a noção dos 3. Como o nosso primeiro passo é plantar só porta-enxerto para doação, então um T comum, acho que seria, o Leandro Cury mesmo passou pra gente, que o sistema em T seria o melhor proveito para tirar mais mudas. E aí sim, futuramente a gente pode ir mudando, aperfeiçoando, mas tudo é uma escola, tudo é aula. Se a gente conseguir fazer uma fileira de cada tipo, seria legal. Mas primeiro passo, medir o solo, olhar e fazer as plantas corretas aí para o seu solo. Esse é o primeiro passo que a gente está aprendendo aqui, beleza? Então agora, final de aula aí, vamos para casa, vou só mostrar as